Salve Maria, sempre virgem, sou o servo missionário Roberto, só sou uma voz. Aqui é mais um vídeo, santo na Igreja Católica. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz o que dos santos da Igreja Católica? Hebreus 12:1 é a nuvem de testemunhas. Hebreus 13:7, lembrai dos vossos guias que encerraram a carreira. Quem são esses guias? Os justos que chegaram à perfeição. Os santos reconhecido e canonizado pela igreja, certo? Aqui vamos ver mais uma distorções, né? Protestante. Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo eu quero me dirigir aos meus amigos católicos para juntos fazermos uma reflexão a respeito da doutrina da comunhão dos santos. Dentro das igrejas cristãs evangélicas, a doutrina da comunhão dos santos tem a ver com as pessoas que estão vivas e as pessoas que estão mortas, as pessoas que faleceram, partiram e estão com Cristo. Dentro dessa perspectiva, há uma só igreja. Tanto os que estão vivos aqui na terra, quanto os que partiram e estão no céu, fazem parte do corpo de Cristo, dessa coinonia através do Espírito Santo. Mas dentro do catolicismo, essa doutrina ela tem uma abrangência maior. Ela tem a ver com a intercessão que essas pessoas que são diante de Deus podem fazer pelas pessoas vivas que estão aqui na terra. As pessoas que estão aqui na terra, os fiéis católicos, podem rezar. Tem uma diferença: os justos que chegaram à perfeição, os santos que é reconhecido pela igreja pode interceder. Se eu for salvo, eu posso interceder, porque Apocalipse 6:9-10 ali está ali os mártires, que são os santos que morreram pregando a palavra e clamava ali diante do santo verdadeiro pedindo justiça, então sabendo que está aqui na terra. Que interessante, Apocalipse 5:8 ali, os 4 animais, os 24 anciãos estão prostrados diante do Cordeiro, cada um a cita, que são as orações dos santos, que são as intercessões dos santos. Quem são esses santos? Hebreus 12. Desse modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunha, desvencilhemos-nos das coisas do pecado, corramos com perseverança ao combater, proposto com o olho fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Olha só, Hebreus 12:22, vós ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos que chegaram à perfeição? Que morreram, que foram martirizados, que sacrificaram toda a sua vida a defender e a edificar a igreja. Ó, aqui, um santo, um justo que é reconhecido, velho testamentário, pela escritura, pela tradição, pela Bíblia. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim, mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou a sua oferta. Graça a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. A igreja está em comunhão com os santos, comunhão com o justo. O credo já deixa isso específico, para a gente entender que é base bíblica, escritura. Podem rezar para essas pessoas, pedindo graça, pedindo solução para os seus problemas, e também tem a ver com o culto que os fiéis católicos prestam a esses falecidos que já partiram. Será que isso tem base bíblica? Será que realmente nós podemos orar para as pessoas que já faleceram? E elas? Será que elas podem interceder por nós? É sobre isso que eu quero falar com salva, você, amigo católico, depois da nossa vinheta. Muito bem, voltamos com o nosso tema Intercessão dos Santos. Voltando aqui, né? A resposta. Vamos ver, continuar aqui, né? Muito bem, voltamos com o nosso tema Intercessão dos Santos. Será que os santos podem interceder por pessoas
vivas que estão aqui na Terra, e essas pessoas podem prestar cultos e orar a essas pessoas que já faleceram. Eu quero falar com você sobre isso através de uma série de vídeos. Porém, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a perspectiva da Igreja Católica a respeito de santidade, a respeito do termo santo, e o que a Bíblia nos diz a respeito do termo santo. Será que nós estamos falando da mesma coisa? Quando um católico fala sobre os seus santos, será que é o mesmo termo que a Bíblia usa? Então eu quero falar com você. Mas antes... Vamos dar uma resposta ao comecinho. Tem os santos e os santos que estão tentando buscar a perfeição, a santidade, em comunhão com a igreja. E os santos que já chegaram à perfeição, o justo. E, simples, cara. Caim mata Abel, Gênesis. Você pega Gênesis 4, 10. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Então, aqui você já vê, já compreende na escritura, Caim mata Abel, mas Abel está clamando. Por quê? Hebreus ali 11:4, o seu sacrifício foi aceito. Por isso que o seu sacrifício foi aceito, ele está clamando. Porque foi aceito a oração desse justo. Por que é justo? Que chegou à perfeição. E são as nuvens de testemunhas dos santos. Os santos são as nuvens de testemunha, que está em sintonia e comunhão com a igreja. Aqui, ó. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior. E Apocalipse 9:10, que sacrifício aqueles mártires estão oferecendo? Olha só. Ao sacrifício de Abel, Deus ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas, graças a ela que, apesar de sua morte, ele ainda fala, ó, olha só, ao sacrifício agora, Apocalipse, você pega aqui, mostra de Bíblia. Escritura, não conversa fiada, blá 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 blá. Você vai logo no roteiro, no tema. É certo? É verídico? É base bíblica? O que a igreja ensina? Aqui, ó. Apocalipse 9:10. A quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho de que era depositado. Olha só. Foram martirizados por causa da palavra de Deus. Se a oração de Caim mata Abel, Abel está clamando ainda mesmo morto por causa do seu sacrifício, de sua oferta, e muito mais aquele mártir que foi martirizado pregando a palavra, dando a vida, como João Batista foi decapitado, como Paulo foi decapitado, Santo esteve apedrejado. Olha só a diferença. Se a oração de Abel foi ouvida, imagina a oração desses caras aqui que foram martirizados, pregando a palavra em favor do evangelho. E as suas orações foram ouvidas, em Apocalipse 9:11, ó. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que é o Senhor santo verdadeiro ficar sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha só. Em Apocalipse 7:15 ali, ó. Por isso estão diante do trono de Deus, e serve dia e noite seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum abrasará. Olha só. A finalidade dos santos é estar em comunhão com o santo verdadeiro, em comunhão com a esposa, intercedendo para esse povo chegar à santidade. Simples, cara. Você pega Apocalipse 5:8, quando recebeu o livro, os 4 animais com os 4 evangelistas, e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada uma cita e taça cheia de ouro de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 8:3, adiantou-se outro anjo e pôs junto ao altar um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecer-se o seu, como as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Você pega aqui, mesmo que Jeremias
15. Olha só. 1. O Jó 42, 7. O Jó 1, 5. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Ó. Mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, não houveria não a sua intercessão. Olha só, aqui você já entende o que acontece ali. O justo, a finalidade do justo é interceder, clamar ali diante do altar, por justiça, por paz, porque eles foram martirizados, pregando a palavra. Se a oração de Abel foi ouvida, por causa do sacrifício, e o sacrifício daquele que deu o seu corpo para edificar a igreja, como João Batista, como Santo Estevão, como muito mártir na história aí, chegaram à perfeição. E eles estão clamando ainda, diante do altar, porque a igreja que Cristo fundou, ali tem um altar, tem sacerdote. Cristo lá na glória, ao sacerdote, tem um altar, se pegar lá Apocalipse 1. Olha como é prefiguração. 1, você pega aqui, do 12, 13, você vai ver como o Cordeiro de Deus se manifesta diante do candelabro, diante do altar, e o santo está ali clamando diante do altar, ao santo verdadeiro que está ali. Porque a Santa Missa, ela tem acesso à cabeça. Por isso que a oração sobe até o altar da glória. E os santos estão em comunhão com a igreja, em comunhão com os santos carnal que estão buscando a perfeição. Simples entender isso. Ah, mas possamos orar pelo... Claro, a missa do sétimo dia. José orou pelo seu pai. Os israelitas choraram o pranto de um mês, a morte de Moisés. Se você pegar aqui, ó, Deuteronômio 34, 5. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor lhe disse, ó. O 8. Os israelitas choraram durante 30 dias. Durante um mês, mas nas primícias de Moabe, e passando esse tempo, acabaram o seu dia de pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só, você pega aqui em Gênesis, lá no finalzinho, que ele vai falar disso também, aqui ó, Gênesis 53, gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embaçamento. Ao egípcio choraram durante 7 dias, ó. Quem? Jacó morreu. Certo? Ó, o 10, ó, 50, 10, ó. Chegando à eira da Artade, além do Jordão, fizeram um grande solene lamentações, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Tem a oração do 7º dia do falecido, porque o falecido, ele era membro da igreja, ele é agregado à comunidade. Como diz o nosso amigo saudoso, que Deus até intercede por nós, Paulo Leitão, que intercede para nós ter mais inspiração e defender cada dia mais essa igreja. Então, não tem como, cara. A igreja protestante não tem comunhão nem com a igrejinha fundo de quintal da esquina. E quer falar da igreja ainda. Esses apologetas da CACP. Tem vários vídeos aí falando. Eu vou continuar aqui o outro vídeo dele daqui a pouco, ó. Há um comentário mais uma vez. O apresentador não utiliza o catecismo da Igreja Católica para analisar a fé que a igreja... Olha só. Aborda, ensina, a doutrina, tal, etc. Claro que ele não vai usar, porque eles rejeitam o magistério. Eles odeiam a igreja. E a Bíblia também dá para chegar, porque a Bíblia e o catecismo estão em comunhão, cara. Porque o catecismo ensina você a entender a Bíblia, que é a doutrina do magistério, que está em comunhão com o santo. Salve Maria.